Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Venceg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 1º de junho. Todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do Venceg. Você pode fazer parte desse estudo comigo todos os dias pela Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, pelo Instagram, na página A Luz das Escrituras, ou nos grupos de WhatsApp que eu forneço essa mensagem, ou até mesmo aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha escritura do coração. Dentro da designação do Venceg, eu peço para que vocês escolham qual é o versículo que mais tocou vocês. Essa é a escritura do coração de vocês. Compartilhem comigo. Dentro da designação dessa semana, eu escolhi 2 versículos, tá bom? Que tocou muito o meu coração. Hoje eu vou compartilhar um e no meio da semana eu vou compartilhar outro com vocês, tá bom? Então a escritura do coração que eu vou compartilhar com vocês hoje se encontra aqui na seção 61, o versículo 6. Essa escritura diz o seguinte: Contudo, toda a carne está em minha mão, e o que dentre vós for fiel, não perecerá por meio das águas. Essa palavra aqui, contudo, me chama muita atenção, né? Eu acabei percebendo ela há pouco tempo aí, porque tem um amigo meu, né, o Adriano, do canal Meu Propósito, sempre quando ele está compartilhando, ele usa essa palavra, né, contudo, e ela tem muito poder, né? Por exemplo, ela dá uma ênfase, né? Por exemplo, ele acaba de ensinar alguns mandamentos e aí ele fala contudo, ou seja, mas, e acrescenta algumas coisas ali. Por exemplo, eu usei nesse versículo semana passada, quando nós estávamos compartilhando sobre o sacramento, que vamos à igreja, né, no dia do Senhor, tomamos o sacramento e renovamos o nosso convênio com o Senhor. Então ele fala que esse convênio ele é semanal, para nós tomarmos, né, no dia do Senhor toda vez o sacramento. Porém, olha o que diz lá na seção 59, no versículo 11. Contudo, ou seja, aquela mesma palavra que me chamou a atenção. Contudo, teus votos serão oferecidos em retidão todos os dias, em todos os momentos. Então essa palavra contudo, para mim é como se fosse falar, mas, olha, você toma o sacramento toda semana, mas os votos desse sacramento, o compromisso de guardar os mandamentos de Deus é todos os dias, é a todo momento. Então eu acho muita ênfase dessa palavra aqui, contudo, tá bom? E nesse versículo que a escritura do coração me tocou bastante, quando ele fala assim: Contudo, toda a carne está em minha mão, e dentre vós o que for fiel não perecerá por meio das águas. Vamos lá para o contexto histórico dessa escritura aqui, desse versículo. O que está acontecendo aqui que o Senhor deu essa revelação? Essa revelação ela veio por meio do profeta Joseph Smith. Olha o que diz aqui no cabeçalho da sessão. Ela traz bastante explicação. Diz assim, né? Revelação dada por meio de Joseph Smith, em 12 de agosto de 1831. Em uma viagem de volta a Kittra, o profeta e 10 elders tinham descido o rio Missouri, em canoa. No terceiro dia de viagem, enfrentaram muitos perigos. O elder William W. Phelps, em uma visão à luz do dia, viu o destruidor movendo-se com poder sobre a superfície das águas. Bom, então podemos ver aqui pelo cabeçalho que Joseph Smith e 10 elders, né, eles saíram para pregar o evangelho. Eles estavam voltando ali para Kittra, conforme está dizendo aqui, e eles voltaram de canoa ali pelo rio Missouri. E canoa é fácil de virar, né? E o rio, ele tinha muitos perigos também, porque tinha troncos de árvore que estava submerso ali, então batia, balançava. O rio também não era muito... era meio turbulento, né? Então eles passaram por alguns perigos. E alguns dos elders que saíram para fazer essa missão, o que aconteceu? Eles não sabiam nadar. Então se a canoa virasse ali, e foi o que quase aconteceu, eles poderiam morrer afogados, né? Então o Senhor ele fala algumas coisas sobre as águas ali. Alguns ele pede para ir a pé, tudo. Ele dá um alerta a todos os que estão ali, tá bom? Só que essa mensagem aqui, o versículo 6, né, diz assim: Contudo, toda a carne está em minha mão. Porque
O elder William W. Phelps, ele chegou a ver, né, o destruidor movendo-se sobre as águas. E o destruidor, ele tem certo poder sobre os elementos também. Né? Assim como Deus ele é poderoso e faz os milagres, o inimigo também ele tem o seu poder aí. Né? Podemos voltar atrás lá quando Moisés ele chega na frente de Faraó, pega o seu cajado, né, e joga ali e o cajado vira uma serpente, né, na frente de Faraó. E aí os sacerdotes do Faraó, né, 2 deles, vai lá e joga os cajados deles também vira serpente. Bom, a serpente de Moisés foi feita pelo poder de Deus. E a serpente dos sacerdotes lá de Faraó? Né, pelo poder do inimigo. Só que olha só, a serpente de Moisés, que foi feita pelo poder de Deus, engoliu as outras 2 serpentes que era feita lá pelo poder do inimigo. Bom, então o poder de Deus é imensuravelmente maior, tá bom? Então, embora o inimigo ele tenha poder sobre os elementos, um certo poder ali sobre as águas, né? E é um poder limitado também, porque é um poder até onde Deus deixa ele agir, tá bom? Então, esse versículo aqui, quando diz assim, contudo, toda a carne está em minha mão. Ou seja, ainda que o inimigo ele tenha certo poder sobre as águas ou sobre qualquer outro elemento, né? Contudo, toda a carne, Deus ele não vai deixar o inimigo prevalecer. Deus ele tem o poder para nos livrar. Então esse versículo aqui, ele incentiva a pessoa a ter fé. Ele não estava proibindo ir pelo rio, né? Ele estava falando sobre ter cuidado, mas deixando claro que o poder dele é maior para livrar. Até mesmo o restante do versículo, né, que diz assim: e que dentre vós, e quem dentre vós for fiel, não perecerá por meio das águas. Aqui tem um segredo também. O Senhor ele nos protege, né? Mas ele falou assim: e quem dentre vós for fiel. Né? Então, para a gente estar protegido, a gente precisa ser fiel também aos mandamentos. Para confiar na promessa de Deus, eu também tenho que fazer minha parte, guardar os mandamentos de Deus. Né? Então esse versículo ensina sobre isso. Então, contudo, né, embora é igual eu falei, esse contudo é como se disse mas. Então, embora o inimigo ele tenha poder, né, sobre alguns elementos, sobre as águas, por exemplo, né, para fazer fúria ou destruição de alguma maneira, o Senhor fala, mas né, toda a carne está em minha mão. Então nós devemos confiar no Senhor e fazer a nossa parte de ser fiel aos mandamentos dele. Bom? Bom, então o que nós podemos colocar como aplicação pessoal desse versículo aqui? Não colocar a nossa vida em perigo, né? Por exemplo, eu sei que o Monte Everest é muito alto e muito perigoso, né, de se subir ali. Ainda mais eu que não tenho um treinamento ou coisa assim. Então, para que eu vou pôr a minha vida em risco dessa maneira? Ou você aí que pratica um esporte radical, né? Por que você vai fazer esse esporte sem os equipamentos de segurança, colocando a sua própria vida em risco? Eu confesso que quando eu era mais jovem, eu não ligava muito para essas coisas, né? Eu ia lá e pulava de uma casa na outra ali, tendo um buraco embaixo, né? Então eu era mais corajoso, vamos dizer assim. Hoje em dia eu não faria isso. Por quê? Hoje em dia eu virei medroso? Não, eu tenho mais amor à minha vida hoje em dia. Então eu penso mais antes de fazer as coisas. Não vou me enfiar em qualquer aventura aí que é perigoso, né? Então, essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que embora tenhamos em pandemia, né, o vírus aí, por exemplo, do coronavírus, ele é um grão de areia. Se você pegar ele e dividir 1000 vezes em pedaços, em 1000 pedaços, esse é o tamanho do coronavírus. Não dá para ver com o olho. Bom, então ele é muito destrutivo. Porém, contudo, toda a carne está na mão de Deus. É Deus que vai nos dar o livramento. Nós devemos confiar em Deus. E conforme ele falou, guardar os mandamentos para confiar. Para confiar nas promessas de Deus, nós temos que guardar esses mandamentos para receber essas promessas, essa proteção do Senhor. Então é esse o versículo que eu queria compartilhar com vocês hoje, que fala sobre, contudo, toda a carne está em minha mão. Então esse versículo tocou muito porque eu sei que o Senhor ele tem poder e o poder dele é maior
imensurável para nos defender, para nos proteger de todo o perigo, se Ele assim desejar, e se assim formos merecedores, por meio da obediência aos mandamentos de Deus. Um desafio para vocês: compartilhem comigo uma experiência que você acredita que Deus ele deu um livramento na sua vida, tá bom? Compartilha aí comigo que nos grupos no WhatsApp ou aqui no canal, onde vocês quiserem. Compartilha qual um livramento que Deus ele deu na vida de vocês. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.